Bom, então você começou uma dieta para perda de gordura, em que você se colocou em um déficit calórico, ou seja, você estava consumindo menos calorias do que você estava gastando, e isso fez com que você perdesse bastante peso, perdesse bastante gordura, você estava realmente tendo ótimos resultados, estava tudo fluindo muito bem. Mas de repente, você simplesmente parou de perder peso, parou de perder gordura, entrou em uma estagnação, né? Por que será que isso aconteceu? Então, muita gente já passou por isso e não conseguiu interpretar muito bem a situação e entender o que estava acontecendo ali. Então, muita gente interpreta essa situação de forma errada, colocando a culpa na famosa termogênese adaptativa, que a gente já vai entender o que é, né? Que basicamente ela diz que o seu metabolismo reduz depois de um certo tempo em déficit calórico, com uma dieta de déficit calórico, e isso faz com que você pare de ter resultados. E aí você teria que reduzir mais ainda as calorias da dieta para continuar tendo resultados. Então olha só, a termogênese adaptativa, ela existe? Sim, ela existe. Depois de um bom tempo em déficit calórico, o metabolismo realmente ele vai reduzir, tá? Mas olha só, antes de mais nada, vamos entender o que é a termogênese, né? Pra gente entender o que é isso, pra gente saber do que a gente tá falando, tá? Então vamos relembrar de alguns conceitos que todo mundo viu muito no ensino médio sobre metabolismo energético, né? Como o corpo produz energia. Então o corpo ele produz uma molécula que se chama ATP. E esse ATP ele é utilizado pelas células como fonte de energia, tá? Para esse ATP ser produzido, a gente tem algumas etapas aí no metabolismo energético, que é o quê? A glicólise, o ciclo de Krebs, o famoso ciclo de Krebs, né? E a cadeia respiratória, tá? Então, muita gente acaba vendo isso como um bicho de 7 cabeças, né? Acha muito confuso, muito difícil de entender. Mas assim, realmente é um processo muito longo, tem muitas enzimas, muitas reações, é bem complexo. Mas quando a gente fala do objetivo disso tudo, a gente passa a ver de uma forma mais simples e fica mais fácil de entender, né? Então é só a gente pensar o seguinte: a gente vai ingerir ali calorias, né? Carboidratos, proteínas e gorduras, e todos os macronutrientes, né? Eles vão ser convertidos em moléculas menores. Por exemplo, os carboidratos eles vão virar glicose, as proteínas vão virar aminoácidos e as gorduras vão virar ácidos graxos, tá? Esses três, glicose, aminoácidos e ácidos graxos, para a gente produzir energia a partir deles, a gente precisa converter eles em acetil-CoA, tá? Então, quando a gente converte esses compostos em acetil-CoA, aí a gente dá início ao ciclo de Krebs, tá? Então, tem o acetil-CoA ali, aí você vai iniciar o ciclo de Krebs, né? Então, o acetil-CoA, ele vai se ligar com o oxalacetato, vai formar o citrato, enfim, aí a gente vai girar todo o ciclo de Krebs, todas aquelas reações complexas que vão ter um monte de nome, um monte de enzima, né? Que realmente é algo muito extenso, tá? Mas o que a gente precisa entender e extrair de tudo isso, né? Qual que é o objetivo do ciclo de Krebs? O objetivo básico do ciclo de Krebs é extrair íons H+, tá? Íons H+, e elétrons, tá? De alta energia. Então, esses íons H+, e elétrons aí de alta energia que foram extraídos no ciclo de Krebs, eles vão lá para a cadeia respiratória, tá? Então, quando a gente tem esses elétrons, esses íons H+, que a gente vai começar ali a cadeia respiratória, eles vão ficar na mitocôndria no que a gente chama de espaço intermembranas, tá? Então você vai ter ali todos esses íons H+, elétrons de alta energia no espaço intermembranas ali na mitocôndria, tá? E aí beleza, a gente tem todos esses elétrons, íons H+, e a gente tem bastante energia, né? A gente tem um gradiente ali que a gente vai extrair posteriormente o ATP
desses íons H+ e elétrons de alta energia, tá? Então, isso vai acontecer através da ação de uma enzima que se chama ATP sintase, tá? Então, essa enzima que se chama ATP sintase, ela vai pegar aí esses elétrons de alta energia, esses íons H+, e vai produzir o ATP, tá? Então, para a gente formar um ATP, a gente precisa de 4 íons H+, tá? Em média. Então, é dessa forma que funciona. A gente pega ali os íons H+, a enzima ATP sintase vai pegar eles ali do espaço intermembranas e vai fazer eles voltarem para a matriz mitocondrial. E aí, quando a gente tem essa volta dos íons H+ do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial, a gente tem a produção do ATP pela enzima ATP sintase, tá? Só que qual que é o ponto aqui? Beleza, a gente pegou ali os íons H+ e tal e converteu eles em ATP, né? E aí o ATP, ele vai ser usado pelas nossas células como forma de energia, né? Beleza, até aí tudo certo. Só que tem um ponto, né? Nem todos esses íons H+, esses elétrons, eles vão ser usados para produzir ATP. Boa parte deles, na verdade a maioria, vai ser desviado para produzir calor através das proteínas desacopladoras, tá? Então as proteínas desacopladoras, elas sequestram, né, esses íons H+, esses elétrons e dissipam eles na forma de calor, tá? Então, olha só, aproximadamente aí 70% da energia, né, que a gente produz é calor, tá? Então não é ATP. O corpo, ele tem uma eficiência termodinâmica da ordem de 30%. Então 30% aí da energia que a gente produz é ATP. O resto é calor, tá? A gente dissipa tudo na forma de calor para manter as funções vitais, para manter a temperatura do corpo, enfim, né? Isso que é a termogênese, né? Esse é o ponto-chave para a gente entender tudo. Então, o que é a termogênese? A termogênese é quando a gente pega esses íons H+, e as proteínas desacopladoras desviam eles para produzir calor. Isso é termogênese. Ponto final, né? Então, entendendo o que é a termogênese, né? O que é essa tal de termogênese adaptativa, né? Que o corpo se coloca quando a gente fica um longo período em déficit calórico. Então, olha só, quando a gente fica muito tempo em déficit calórico, consumindo menos calorias do que a gente gasta, né? O corpo, ele, como um mecanismo de proteção, né? Pensando em sobrevivência, né? O corpo, ele aumenta a eficiência dessa enzima ATP sintase. Então, o corpo fica mais eficiente em produzir energia mesmo, ATP, e ele dissipa menos energia na forma de calor, tá? Então o corpo, ele vai, falando de forma mais simples, ele vai gastar menos energia na forma de calor, tá? E ele vai aproveitar mais os íons H+ ali para formar ATP, tá? Então, dissipando menos íons H+ na forma de calor, você vai reduzir um pouco, né, a sua taxa metabólica basal, tá? Só que a grande questão de tudo isso é a seguinte: beleza, isso realmente acontece, né? A termogênese adaptativa, ela existe, beleza. Só que a grande questão é que ela não é tão significativa a ponto de fazer com que você estagne o processo, pare de perder gordura. Então, olha só, para cada mais ou menos 1 quilo que você perde, você diminui a sua taxa metabólica basal em aproximadamente 30 quilocalorias, tá? E a cada 1 quilo que você perde, também o seu apetite aumenta em aproximadamente 100 quilocalorias, tá? Então pensa só, se você perde 10 quilos, e olha só, 10 quilos é uma quantidade de peso bem significativa, né? Você vai reduzir a sua taxa metabólica basal em aproximadamente 300 quilocalorias, tá? Então pensa, não é praticamente nada significativo. São 10 quilos, né? E ao mesmo tempo que você tem essa redução da taxa metabólica, com a perda de 10 quilos,
né? Você vai reduzir 300 quilocalorias da taxa metabólica, beleza? Mas o seu apetite vai aumentar 1000 quilocalorias, tá? Então, proporcionalmente, o apetite aumenta muito mais do que a redução da taxa metabólica basal, tá? E qual que é o ponto disso, né? Onde que eu quero chegar? Esse aumento do apetite, aumento da fome que ocorre com a perda de peso, por vários motivos, né? Mas principalmente por conta da diminuição da produção de leptina, né? Que a leptina é um hormônio produzido pelas células de gordura, pelos adipócitos, né? Age lá no hipotálamo, lá no sistema nervoso central e vai nos dar saciedade, tá? Quando a gente reduz o tamanho da célula de gordura, né? Quando a gente perde gordura e a célula de gordura reduz de tamanho, a gente diminui a expressão do gene OB de leptina na célula de gordura. Com a diminuição da expressão do gene OB, a gente tem menos estímulo para a produção de leptina, né, na célula de gordura. Então a gente diminui a produção de leptina quando a gente perde gordura, tá? Diminuindo a produção de leptina, a gente tem muito menos saciedade. A nossa fome aumenta bastante, né? Então o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: quando a gente perde bastante peso, né, começa a ter bons resultados ao longo de um processo de perda de gordura, vai chegar um momento que, se você entrar em estagnação, muito provavelmente, na maioria dos casos, você está sabotando a dieta, né? Então, por exemplo, você pode estar beliscando mais porque você está com mais fome, né? Ou então também tem o seguinte, por exemplo, você está fazendo uma refeição livre por semana. Pensa, no começo do processo você estava com muito menos fome. Então você ia lá fazer a refeição livre, comia muito mais tranquilo, comia muito menos, né? Foi indo aí ao longo do processo, sua fome foi aumentando. Conforme você foi perdendo gordura, a fome foi aumentando cada vez mais. Aí chegava na refeição livre, você comia muito mais. E isso impacta nos resultados da semana inteira, né? Se você tem um excedente calórico muito significativo na refeição livre, você pode anular o déficit calórico dos outros dias da semana, e isso faz com que você pare de perder peso, pare de perder gordura, né? Então, normalmente o que acontece quando a pessoa entra em estagnação é isso. Ela está sabotando a dieta. Não é a questão do metabolismo, tá? Para você ter uma redução mais significativa na taxa metabólica basal por conta da termogênese adaptativa, você teria que ficar muito tempo em déficit calórico mesmo. Mais de 6 meses, 1 ano, né, em déficit calórico. Aí talvez você teria uma redução um pouco mais significativa da taxa metabólica basal. Mas é difícil uma pessoa ela ficar num processo de emagrecimento por tanto tempo assim, a menos que seja um indivíduo obeso, enfim. Mas existem várias estratégias também para burlar essa termogênese adaptativa, né? Mas isso também é um tema para um próximo vídeo, tá? A questão principal que eu queria trazer nesse vídeo é justamente essa. Termogênese adaptativa, ela existe realmente, né? Conforme a gente vai ficando mais tempo em déficit calórico, o corpo, como um mecanismo de sobrevivência, ele melhora a eficiência da produção de energia. Então você desperdiça menos energia, essa é a palavra. Você desperdiça menos energia na forma de calor. E você utiliza mais ela para o que realmente importa, né? Para produzir ATP ali e tal. Então você tem menos termogênese. Isso realmente acontece. Só que não é significativo, tá? Não é algo que vai realmente gerar um impacto significativo no processo, vai gerar uma redução do metabolismo de forma tão grande a ponto de fazer com que você entre em estagnação. A menos também que seja uma evolução muito grande, né? Tipo, igual eu tava falando, 10 quilos ou mais, beleza. Tipo, você vai ter uma redução ali, tá, 300 quilocalorias da sua taxa metabólica basal. Talvez isso pode desacelerar, né, os seus resultados, a perda de gordura, tá? Mas, via de regra, na grande maioria dos casos, né, a pessoa tá ali 1 mês em dieta, teve resultados, né, 2 meses e entrou em estagnação. É praticamente impossível ser por conta de uma redução da taxa metabólica basal, tá? Muito provavelmente você está sabotando a sua dieta. Então fique mais atento, passe a pesar certinho tudo que você come e fique atento em relação a refeições livres também, porque se você exagerar demais, elas podem comprometer o resultado da semana toda, tá?
Então, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Deixa aí o seu comentário, o seu feedback. Compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.